Olá, meus colegas da Universidade Estadual de Goiás, é uma alegria poder estar com vocês nesse projeto que é Universidade Estadual em Rede. É um convite da professora Mariana Amaral para que eu pudesse estar com vocês trabalhando as questões vinculadas ao direito penal, ao Covid e fundamentalmente aquilo que eu tenho me dedicado nos últimos tempos, que é pensar o processo via teoria dos jogos, ou seja, a ideia de pensar a partir do Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, um livro que tem 932 páginas. Quem quiser me segue lá no Instagram, Alexandre Moraes da Rosa, e eu, quem sabe, consigo com um desconto para vocês pela Imais Editora. Já faço de antemão isso porque eu acabo me esquecendo no final. Muito bem, vocês estão em casa, vocês estão com limitações de ir e vir, vocês não tem mais aquele contexto de ir à aula, se encontrar com os colegas, fazer as suas atividades cotidianas. Isso é óbvio, isso significa que vocês precisam ter um computador bom, vocês precisam ter uma internet boa e mudamos o nosso padrão de convivência. Até quando nós não sabemos? O que eu sei é que durante esse período, são mais de 60 dias que você está em casa, você produziu uma quantidade de dados assustadora. Se sabe onde você está. A tecnologia hoje, em vários países, tem se valido da localização de GPS, da localização de dados do seu aplicativo, de dados de outros, como câmera de televisão, câmeras de rua, e infinidade de dados que você produz, fotos e o que for, para verificar a sua localização. Esse regime toca diretamente com aquilo que nós trabalhamos no direito constitucional, que é a privacidade, com a intimidade e com a possibilidade do Estado controlar as nossas vidas. Vocês ouviram falar muito de Michel Foucault. Michel Foucault escreveu livro sobre controle social e como o Estado controlava as nossas vidas. Gilles Deleuze, que era um autor contemporâneo a Michel Foucault, disse que longe de disciplinar os nossos corpos como queria as penas, e essa era Vigiar e Punir, foi um livro que praticamente todos os alunos da graduação leram. Quem não leu está para trás, merece ser lido. Gilles Deleuze dizia o seguinte, que no futuro nós não teríamos mais um controle dessa massa por mecanismos duros, ou seja, com prisões, com penas dessa ordem, e sim nós teremos novas penas, penas que significariam o controle das nossas atividades. E isso é uma realidade em alguns países. Quem tem acompanhado o desenvolvimento do Covid na China sabe que lá, desde muito tempo, eu sempre passo nas palestras um vídeo mostrando como há uma gamificação social com reconhecimento facial nas ruas, com um score de cidadania, quem se comporta ganha ponto, quem não se comporta perde ponto. Quem viu Black Mirror sabe do que eu estou falando, tem um seriado específico sobre a gamificação social, em que a personagem buscava fazer uma alocação e para ela fazer uma alocação ela tinha que ter 4,5 pontos e ela não tinha isso e ela faz a vida dela um grande desafio de gamificação. Aí você pode me dizer, mas isso não existe no Brasil. Você tem aí IA. Para conseguir uma matrícula na disciplina, você precisa ter o índice de aproveitamento. Se você não tem, você não se matricula. Quando você anda de Uber dá uma nota para você e sabe quando ele cancela, porque você é chato pra caramba e o Uber lhe deu uma nota anterior, então eles ficam monitorando a nossa vida. Você dá nota pro Uber e você aceita ou não as corridas em face disso. É verdade? Pois bem, tem um amigo meu que é muito chato, mas é chato. Ele começou a perceber que o Uber cancelava a corrida dele. E ele me pergunta, Alexandre, tu que sabe tecnologia um pouquinho aí, me conta por que o Uber cancela? Eu disse, porque eles descobriram que tu é chato. E ele me pergunta, mas como é que eles descobriram isso? Porque as pessoas que tu vai lá, tu enche tanto o saco do motorista, da motorista, que eles vão te dar uma nota ruim, para avisar o próximo que cuidado com isso aí, que isso é um mala. E agora ele usou uma prática que é o seguinte, ele só sai do Uber se o Uber der a nota para ele antes dele sair. Então ele fica esperando, fecha a corrida, me dá a nota que eu vou sair do carro depois, eu também vou te dar uma nota boa, que é o mecanismo de você me ajuda, eu te ajudo. Não estou falando para vocês fazerem isso, mas para mostrar que a gamificação, o score da nossa vida já existe no score, conceito score que é efetuado no regime de crédito, ela já existe no IA, ela já existe no Uber, em alguns lugares do mundo isso tem sido feito com uma espécie de modulação da cidadania. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho de Covid? Tem a ver que você com essa pluralidade de dados pode ser amplamente monitorado.
A Austrália lançou há 3 semanas um aplicativo em que você, pelo Bluetooth do celular, e a maioria de nós tem Bluetooth, ela pode controlar quem está próximo de quem. Claro que ela não tem o dado, os dados são anonimizados em princípio, mas pode-se descobrir quem é, dependendo do regime jurídico que nós trabalhemos. Isso faz com que, se um lugar só possam ter 3 pessoas, quando chega o quarto celular, ele avisa que não pode entrar. E isso faz com que nós tenhamos a invasão tecnológica como um mecanismo de dia a dia. Quem está acompanhando as notícias no ambiente jurídico sabe que o advogado das estrelas, o advogado americano que cuida da Madonna, da Lady Gaga, do U2, de diversos cantores e atrizes americanos, teve o seu escritório invadido por hackers. Sabe o que eles fizeram? Imagina o escritório que você trabalha, o advogado que você trabalha aí. O hacker vai lá e sequestra os dados. O advogado chega para trabalhar e não tem mais acesso à sua memória de computador. E mais, os dados sigilosos que ali estão disponíveis são sequestrados. E esses hackers, que são no review, pediram um resgate de 21 milhões de dólares para não expor os dados vinculados a Donald Trump. Como não foram pagos, eles passaram para 42 milhões. E até que vocês verem esse vídeo, talvez já tenhamos aí acertado como isso aconteceu, se eles vazaram ou não vazaram os dados. Uma coisa se sabe, os dados da Lady Gaga, alguns dados, eles colocaram já online para mostrar que eles têm o material que foi sequestrado. E mais, o advogado não consegue entrar no seu escritório, nem ele nem seus assessores, porque eles encriptografaram todos os dados. Isso um advogado que é top. Você imagina o que não pode acontecer no escritório de advocacia mais simples, em que as cercas tecnológicas não são tão grandes. É nisso que nós falamos hoje. Eu escrevi um livro sobre Fishing Expedition, sobre a pescaria probatória, em que, se eu invadir o e-mail de vocês, e isso não é difícil, pessoal, quem trabalha com cybercrime sabe que isso não é complicado, até porque vocês usam em geral senhas muito frágeis, pode se resgatar, e isso tem sido discutido no mundo jurídico. Recentemente, o ministro Celso de Mello, no caso Moro versus Bolsonaro, deu uma decisão impedindo o Fishing Expedition. Ele até cita esse livro que é meu, do Felipe Benoni e da Viviane Ghisoni, e também um artigo que eu fiz com Auri Lopes Júnior, que está no Conjur, que é a pescaria probatória. Essa limitação, ela é possível, mas se eu invadir o celular de vocês, se eu invadir o telefone de vocês, talvez só depois que vocês possam discutir o que de fato é que foi invadido. E isso é muito desafiador para todos nós, porque o ambiente jurídico nos proporciona novas diretrizes. E é justamente esse ambiente jurídico que faz com que nós possamos estar aqui hoje. E eu agradeço muito a professora Alessandra Trevisan Ferreira, o professor Diógenes Santos Mesa Casa, a professora Mariana Moreira do Amaral, por terem convidado-me a estar aqui com vocês, e os alunos que estão assistindo a essa nossa pegada digital. Desde então, o que eu vou falar em relação ao sistema prisional serve para todos os nossos desafios. E eu vou expor os desafios tecnológicos. Eu vou expor o que nós trabalhamos no laboratório da Univale. Eu sou professor da Univale e juiz de direito em Santa Catarina. Estou há 22 anos na magistratura. O que nós temos pesquisado no SPIN Law Lab, que é um laboratório de tecnologia cuja página está sendo refeita, então não adianta procurar, tem no Instagram, vocês me acham lá e depois eu vou postar quando tiver a página disponível. Nós pesquisamos o que pode ter de salto tecnológico no direito. Vocês devem ter reparado que a vida de vocês precisa de um salto tecnológico. Nós não podemos mais continuar escrevendo com os olhos voltados pesquisando com os olhos voltados contra a tecnologia. Existem pesquisas de outras áreas que são fundamentais, ninguém tem dúvida. O que eu quero mostrar é que no ambiente hoje altamente competitivo da tecnologia, se você não tem o olhar digital, se você não tem o ganho digital, você de alguma maneira fica para trás. E é sobre isso que nós trabalhamos na graduação. Eu sou um professor da teoria do direito junto com a Daniela Bornin, e também professor da pós-graduação. Lá nós temos alguns mestrandos, graduandos e doutorandos que pesquisam tecnologia implicada ao direito. Isso é muito legal. A LGPD, por exemplo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi adiada a sua eficácia, a sua vigência para o ano 2021, ela modifica a nossa relação
no tocante aos dados sensíveis. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu e boa parte das pessoas da minha geração tem fotos daqueles álbuns de foto que o pai e a mãe batiam foto da genitália dos filhos. Então tem lá o albinho, a gente fica vendo, tem a genitália. Então assim, sempre que vai um parente, a mulher conheceu a família, chega num ponto a mãe, aqui os albinhos da criança, olha só como é que era quando criança, e tem aquela foto da criança com a genitália aparecendo. No mundo digital de 2020, muitos pais não têm mais o álbum, não tem mais a fotografia, não revelam mais nada, mas tiram foto e colocam na internet, colocam no seu Instagram. A pergunta que faz é, essa foto é de propriedade de quem? Você está colocando na rede mundial de computadores a genitália de uma criança. Essa genitália é dela, o direito é sobre ela, você está dispondo para que daqui a 20, 30 anos, quando ela for estudante de direito, estiver sentada aí, alguém possa aparecer com a sua foto, eventualmente utilizando contra si. Isso faz com que nós tenhamos que repensar no ambiente digital toda uma série de situações que antigamente eram tidas no mundo analógico. E nós temos muito pouca gente no direito pensando sobre isso. Processo digital não tem mais fotografia. Processo digital hoje se resolve em muitos casos com prova tecnológica. Dia desses um colega meu foi preso, um advogado aliás, foi atender um preso que tinha sido acusado de um roubo. Então ele foi acusado de um roubo em que o carro dele teria sido o carro da vítima teria sido subtraído e ele seria o autor porque ele estaria conduzindo um veículo com as mesmas características. A polícia, corretamente, fez barreiras na cidade, parou o carro que era dele, batia foto e mandava para o policial que estava com a vítima. Isso fez com que ele fosse conduzido à delegacia de polícia porque a vítima, ao ver a foto, reconheceu. Para além de falsas memórias, para além de discussão sobre reconhecimento, linha de reconhecimento, o que há é que o advogado chega lá e se fosse um advogado analógico, procuraria com quem você estava, onde é que quem tem testemunha. Não. Ele chega para o sujeito que está conduzido lá e diz, foi você? Não, não fui eu. Diz, cadê o seu celular? Estou com a polícia. Me dá autorização para que a polícia vasculhe seu celular? Claro. Assina aqui, eu, fulano e tal, autorizo, com o delegado de polícia, autuei com a concordância do meu advogado, assinou junto, foi lá no delegado de polícia e disse, doutor, o celular do acusado está aí com o senhor, do conduzido? Tá. O senhor podia abrir o celular, tem no Google aí, é um Android, tem no Google a trajetória desse aparelho nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos meses. O senhor podia ver a trajetória de hoje, no horário do crime, onde é que ele estava. O delegado, que também tinha um neurônio tecnológico, abre o celular com autorização, com testemunha, vai anotando, fazendo a cadeia de custódia e verifica, nessa hora estava em tal rua. Podemos mandar uma equipe lá para verificar nas redes de segurança, tem condomínios, tem casas ali do lado, alguém deve ter uma câmera de segurança para ver se esse carro passou com um sujeito dentro. Beleza, foram lá. E por que o delegado vai lá? Ele quer pegar o verdadeiro autor, ele não quer pegar alguém que possa ser o bode expiatório dessa situação. E aí, ele vai na câmera de segurança e descobre que o carro realmente passou, tem a foto do sujeito dentro e ele se livrou, não teve nem flagrante. O que acontece com isso? É alguém que está pensando fora da casinha, alguém que está pensando com um olhar tecnológico, é um game changer, aquele cara que muda o jogo, aquela mulher que muda o jogo. O que é um game changer? É o sujeito que entra numa partida de basquete, faz 10 cestas. O cara que entra no jogo de futebol faz 4 gols. Ele muda a história do jogo. Então, hoje em dia, quem pensa do ponto de vista tecnológico muda a história do jogo. E aí eu vou falar de 2 trabalhos que eu gosto muito. Um trabalho da Fernanda Pacheco Amorim, que também está no Instagram. Sigam, é @Fernanda Pacheco Amorim. Ela escreveu um trabalho sobre como nós podemos usar a tecnologia na proteção da mulher. É isso mesmo. Como uma mulher pode ser protegida com tecnologia? O grande desafio na violência doméstica, e o juiz, o delegado, o promotor, todos nós, sabemos que muitas vezes um feminicídio começa com uma ameaça. Toda ameaça, em geral, acaba no feminicídio. Mas nem toda ameaça gera um feminicídio. Então, qual é o caso em que eu posso criar mecanismos de proteção maior? E aí, ela foi associar tecnologia, foi associar inteligência artificial, geolocalização, reconhecimento facial para desenhar um aplicativo que ela chama de Respeito às Minas. E esse aplicativo, ela tem um podcast, e esse podcast também você consegue encontrar no perfil dela, e é muito legal. Faça a recomendação também, eu tenho um podcast que é tenho dois.
um chamado Criminal Player, tudo grátis. Você vai lá ver o Criminal Player, tem vários episódios sobre... Tem um episódio com a Asla sobre a testemunha, o Alexa, que é a internet das coisas da Amazon, que eu tenho em casa também, que eu vivo usando a Alexa. Um sujeito chamado James Bates chamou um amigo chamado Victor Collins e foram ver um final do campeonato americano de futebol. O time deles ganhou, eles beberam e depois o James Bates foi dormir e o Victor Collins no outro dia, quando o James acorda, está morto na banheira. A polícia é chamada e tem que investigar se o James Bates foi ou não autor do crime. E o advogado James Bates pensa o quê? Vamos pedir a gravação para a Amazon, afinal de contas, a Alexa está nos ouvindo. A Alexa nos ouve, a Siri nos ouve, todos nós sabemos que quando falamos, por exemplo, em Paris, vai aparecer propaganda de viagem para Paris ou coisas similares, coisas do gênero, porque o algoritmo de reconhecimento de linguagem natural reconhece a nossa fala e direciona a publicidade para isso. Muito bem. Chamado retirado o conteúdo que a Alexa tinha, o James Bates foi exonerado, não houve sequer acusação contra ele. Então nós temos a utilização de um mecanismo que está aí no seu dia a dia, que pode ser usado para investigação policial, tanto para absolver quanto para condenar. Nós não temos regras no Brasil. Nós não temos regras no Brasil. E aí nós precisamos estudar isso. O Tiago Vieira, que deu uma entrevista no episódio que vale a pena também ver o podcast O Improvável, da Janaína Matida, tem um trabalho muito legal sobre provas digitais. Além desses dois podcasts, eu tenho o Dúvida Razoável, com Francisco Monteiro Rocha, que eu gosto muito. Ele sai na quarta-feira. Os outros, o Criminal Player sai terça, quinta e sábado. São três episódios por semana. E mais o do Dúvida Razoável nas quartas, e os restantes você tem algumas indicações lá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a Fernanda, em vez de ficar procurando trabalhar questões importantíssimas, como o botão do pânico, como atendimento por guarda municipal, rede de vizinhos, rede de proteção, ela buscou o seguinte: boa parte da população tem celulares. E esses celulares podem ser utilizados com maior eficiência tecnológica naquilo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Americana, chama de devida diligência. Está lá no artigo 1º da Convenção. O Estado tem que proporcionar a devida diligência na proteção de todos, e no caso da proteção da mulher. Essa devida diligência pode ser uma devida diligência analógica, que é toda essa rede de guarda municipal, polícias, casas de proteção e assim por diante, mas nós podemos criar... Hoje nós temos recursos para que essa proteção seja uma proteção digital, que essa proteção possa trazer consigo câmeras de segurança no condomínio, que possam reconhecer o rosto do agressor. E aí você pode me dizer, mas isso não impedirá o feminicídio? Não, mas mitiga. E fundamentalmente em cidades grandes nós não temos esse problema, mas nós temos em cidades pequenas. Quem já morou em cidade pequena, é de cidade pequena, sabe que em pequenas aglomerações, que o centro é pequeno, que tem um shopping, é muito possível que as pessoas envolvidas em violência doméstica possam se esbarrar. E nós temos mecanismos tal qual a Austrália fez com o Covid, que quando o agressor chegar próximo do celular da vítima, ela saiba que ele está perto, mesmo que ele não tenha o dolo, a vontade de encontrar-se com ela, ele pode esbarrar e nós podemos evitar isso de maneira muito adequada. Então, esse salto na proteção da mulher de maneira digital protege agressor, protege vítima e faz com que ela possa ter, nós possamos monitorá-las em alguns momentos da vida. Por exemplo, quando a mulher está em casa, em princípio ela está mais segura. Quando ela vai buscar o filho no colégio, o homem sabe a hora que ela vai buscar o filho no colégio. Então nós podemos criar mecanismos em que a câmera fique aberta, alguma pessoa de apoio do colégio tenha acesso a ela, saiba que ela está chegando próximo, que a gente consiga um botão do pânico online acessado por voz. Ou seja, tem muita coisa que a Fernanda Pacheco Amorim pensou em trazer para o âmbito do nosso processo. Essa é uma dissertação que, de fato, não pensa só com espelho retrovisor. Nós pensamos com espelho retrovisor, mas voltado para o futuro. E a segunda, que tem muitos trabalhos que eu tenho feito, é um com o Daniel Boring, que sairá um livro pela editora EMAIS. O livro já está em fase de escolha de capa, ficou bem legal. É Ensinando Robôs a Julgar.
Como assim ensinando robôs a julgar? Esse é o nosso desafio. O Waze, o Google Maps e outros aplicativos auxiliam você a decidir. A inteligência artificial não vai substituir o humano, não é a nossa perspectiva. O que se fala de uma inteligência artificial forte, que seria aquela que tomaria o lugar do humano, e tem uma inteligência artificial fraca, que é aquela que ajuda a realização de tarefas pontuais. Em geral, o que para o homem é muito difícil para organizar uma pluralidade de dados e tomar uma decisão é muito fácil para a máquina. Já atividades simples para o humano, como caminhar, correr e assim por diante, são muito difíceis para a máquina. Tanto que se você procurar sobre robótica, e aí pode ir no YouTube procurar robótica, você verificará que é muito desafiador para a máquina andar. Já para dirigir carro, nós temos maiores facilidades, tanto que hoje em dia a Tesla lançou alguns veículos que não precisam mais de motorista. E aí nós temos alguns impactos jurídicos disso. Se um carro desse, que é um carro autônomo, atropela alguém, quem é responsável civilmente? O dono do carro? Quem fabricou? Quem fez o algoritmo? Se mata alguém, quem é responsável pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor? O 302 e o 303 do Código de Trânsito Brasileiro exigem uma conduta humana. Alguém está dirigindo o carro. Se alguém que está dirigindo o carro não controla o veículo, porque a máquina que controla, é o algoritmo que controla, ele responde por homicídio culposo? Quanto tempo ele tem a possibilidade de evitar que a morte aconteça? Há um vídeo no YouTube mostrando como um veículo autônomo matou uma pessoa, um veículo da Uber matou uma pessoa porque ele não foi ensinado a perceber que uma pessoa, uma bicicleta com uma pessoa, naqueles moldes era impossível bater. Porque a máquina aprende. A máquina aprende a ver, a máquina aprende a ler, a máquina aprende a conversar. Só que a máquina não tem compreensão, a máquina não tem entendimento, a máquina tem uma coisa só, inteligibilidade. Ela, uma vez programada, em geral, ela faz com que ela possa agir de maneira a dar um output, um comportamento ensinado a ela. Aqui eu não vou ter como entrar nas diferenças entre inteligência artificial supervisionada, não supervisionada, black box, white box, que seriam as possibilidades de compreender isso. O que eu estou falando é que tanto eu quanto o Daniel temos buscado a compreender no direito como isso pode ser melhor realizado por estudantes de direito. Ah, mas professor, eu não concordo com inteligência artificial. Eu não estou preocupado se você concorda ou não. Nós temos hoje um grande número, e quem pesquisa na área não tem mais dúvida. A inteligência artificial entrou para o direito, queira ou não queira. O Supremo Tribunal Federal tem o Victor, o STJ tem o Sócrates, o Tribunal de Minas Gerais tem o Radar. Nós temos o Crânio, o Tribunal de Rondônia. O mundo inteiro trabalha com isso. O que nós precisamos saber é em que circunstâncias, em que condições, quem é responsável por isso e como se controla os algoritmos. Porque os algoritmos podem ser racistas, no sentido de repetir o comportamento humano racista, podem ser misóginos, podem ser preconceituosos das mais diversas formas. A Kate O'Neill, que é uma pesquisadora, escreveu um livro chamado Armas de Destruição Matemática. Ela vai mostrar que o Compass, que era um aplicativo americano que agora mudou de nome, tinha a perspectiva de selecionar e tratar de maneira mais grave hispanos e negros. E é verdade. Por quê? Porque o algoritmo foi ensinado a reproduzir um pensamento humano, que é um pensamento misógino, preconceituoso, racista em relação às camadas menos esclarecidas. Então eu não posso acusar o algoritmo de ser racista, porque quem ensinou o algoritmo e as bases que imputaram ele e as perguntas que foram feitas ensejaram esse tipo de conclusão. Mas o algoritmo, dessa maneira, pode fazer com que nós mitiguemos essa análise preconceituosa. De qualquer sorte, eu, você e a geração que fica trabalhando no direito nos próximos 30 anos precisa entender minimamente o que é um algoritmo, precisa entender minimamente o que é machine learning, precisa entender o que é deep learning, eu preciso entender o que é uma inteligência artificial aplicada ao direito. Onde eu posso aplicar? Fábio Porto, no Rio de Janeiro, tem feito um trabalho com execução fiscal. A execução fiscal é prevista na Lei 6.830/80, de 1980, e essa lei regulamenta a cobrança de créditos do Estado brasileiro para com particulares. O que isso tem a ver com o judiciário? Nada. Nós fazemos uma atividade de cobrança que não tem nada a ver com o judiciário. 39% das ações em tramitação no Brasil são execução fiscal.
Isso a máquina faz. Quando você faz o estágio lá, vai participar, ajudar o juiz a fazer uma decisão de direito, matéria bancária, são 21 teses. 21 teses que o juiz não faz trabalho decisório. Ele verifica se é o caso, a adequação e a decisão está pronta. Isso o estagiário faz, o assessor faz. E por que a máquina não faz? A máquina faz. Com mais acurácia, com mais velocidade. E é nessas atividades em que nós não temos um trabalho humano que é o desafio de realizar atividades dessa ordem. Então aqui, o nosso laboratório, assim como as cartas de direitos de inteligência artificial, é focada e centralizada no humano. Nós tentamos buscar uma discussão ética. Nós não somos ludistas, ludistas no sentido daqueles que negavam a Revolução Industrial. Nós não somos contra a máquina, nós não somos a favor da máquina. Nós queremos que a máquina se acople ao nosso dia a dia, acople à realidade jurídica, melhore a nossa eficácia, com o pé atrás no sentido de manter a contabilidade, responsabilidade de todos os operadores que trabalham no direito. O futuro tem um passo digital e o Covid antecipou essa nossa vida. Eu dei esse arco para chegar na parte final e dizer que a professora Mariana Amaral fez aniversário agora, dia 20 de maio. Quem não deu os parabéns, por favor, dê a ela. É uma professora muito legal, eu gosto muito dela. E a gente pode retomar isso. Só quem não gravar e tiver a professora no Facebook, ano que vem a professora, o Facebook nos lembra, a nossa agenda nos lembra. Nós podemos usar a máquina para lembrar-nos de coisas, então nós podemos fazer pesquisas de jurisprudência de maneira mais efetiva. O Supremo Tribunal Federal acabou de lançar no mês de maio uma pesquisa muito mais eficiente com inteligência artificial dos seus julgados. E isso é o desafio de compatibilizar um regime democrático com tecnologia. O que eu posso dizer de antemão para vocês é que a tecnologia nos persegue com muito mais vigor. A possibilidade de reconhecimento facial hoje ela já é muito mais efetiva. A Huawei fez tem um produto muito bom e o futuro significará que nós teremos algumas dificuldades. Aqui em Santa Catarina tem um município, que é Itapema, que algumas escolas não tem mais chamada. O aluno chega e tem reconhecimento facial. O professor chega, tem reconhecimento facial. O aluno vai embora, tem reconhecimento facial. O pai sabe que ele está no colégio, ou seja, o mundo passa a ser um mundo controlado. E nesse mundo controlado, a necessidade de discutir os desafios do que sobra da intimidade, o que sobra da privacidade, é o que vocês poderão fazer no seu contexto. O que eu posso dizer é que a tecnologia nos põe novos desafios. O Covid acelerou essa perspectiva e quando se trata de controle, quanto mais controle do Estado, menos liberdade nós temos. O desafio será, em nome do medo do Covid, nós afrouxarmos a liberdade. E no pós-Covid, como fica esse regime da nossa liberdade? Uma coisa eu sei, nenhum de nós terá no pós-Covid a possibilidade de ser iludido que nós temos uma privacidade absoluta. Todas as empresas de tecnologia já reconheceram que há possibilidade que nos ouvem, que nos falam, que podem nos gravar. E quando se trata de hackers, quando se trata de crackers, para ficar mais técnico, eles derrubaram no mês de maio sites do governo federal, invadiram escritórios, ou seja, o mundo implica em novos mecanismos de defesa da nossa intimidade, da nossa privacidade, que de uma hora para outra podem ser colocados na rede mundial de computadores. Então o desafio nosso aqui é construir junto com os alunos e com as ideias mais malucas que vocês possam ter. Esse é o mais legal de trabalhar com alunos da graduação, porque eles não têm as limitações de pessoas mais velhas, como eu. Então vocês têm as ideias mais mirabolantes do mundo e eu adoro trabalhar com vocês. Quem quiser falar comigo, me encontra no Instagram ou me encontra no Twitter. Eu uso pouco, mas vocês têm no Medium, na rede Medium, lá tem uma página que eu comecei a alimentar. Facebook existe, mas eu não entro faz muito tempo. Mas o mais desafiador é entender que o futuro é um futuro tecnológico, em que se vocês quiserem ter um posicionamento no direito,
aproveitem para estudar tecnologia. O Daniel Boring, que escreveu comigo, que eu fui orientador dele, esse livro Ensinando Robôs a Julgar, em janeiro do ano passado, em janeiro dos anos que a universidade tinha férias, ele tirava as férias dele ali, do final do ano até depois do ano novo. Mas em janeiro, ele sabia de tecnologia, que era o futuro, ele foi fazer estágio voluntário em empresa de tecnologia. Ele foi aprender o que é um algoritmo, ele foi aprender o que é o 8VEC, ele foi aprender o que é um Glove, como é que funciona uma lógica dos aplicativos do Flex, do Fast, do Facebook. Ou seja, ele está se preparando para a vida futura. Seria muito legal que ele ficasse no sofá, ficasse na praia, ficasse maratonando Netflix. Mas ele está preocupado com o futuro dele. Espero que vocês possam estar preocupados com o futuro de vocês, arregassem as mangas e, quem sabe, possa ser a tecnologia o desafio. Em qualquer área que você vá trabalhar, se você não dominar um pouco de tecnologia, você estará fadado, com todo respeito, a ser um profissional 3.0, quando o mundo já é 4.0, pensa numa lógica de velocidade e de dados que, se você não estiver preparado, você será ultrapassado. E o mais desafiador é que você será ultrapassado sem saber por que e como foi ultrapassado. É mais ou menos como Jojo Todinho diz, quando você vê que tiro foi esse. Aproveite a sua graduação para estudar sobre isso, mantendo a democracia nos limites do possível. Um grande abraço, professora Mariana. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.